Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2023 para o segundo semestre do CEDERJ. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A pressão de uma certa quantidade de um gás ideal é reduzida, mantendo o seu volume constante ao longo do processo. Nessa transformação, a quantidade de calor Q recebida pelo gás e a variação da sua temperatura ΔT são, respectivamente. Então, para resolver essa questão, a gente tinha que lembrar o seguinte. Primeiro, a energia interna de um sistema fechado ele varia de acordo com as quantidades de energia térmica e de trabalho realizado pelo sistema em algumas transformações termodinâmicas. Em geral, a gente pode dizer que a energia interna de um sistema termodinâmico ele é dado por variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Porém, a energia interna de um gás ela é 3 meios de nR ΔT. Então, a gente pode pensar assim, se a temperatura ela aumenta, ou seja, o ΔT é maior que zero, a energia interna também vai aumentar. Se o ΔT diminuir, a energia interna também vai diminuir. Se não tiver variação de temperatura, eu não tenho variação da minha energia interna, certo? Agora, se a gente for pensar no caso aqui, que o problema falou, que o volume permanece constante no seu processo, a gente vai ter uma transformação isovolumétrica, que ela é caracterizada como uma transformação em que o volume do gás não vai mudar, ele vai ficar constante. Então, ele vai impedir a realização de trabalho. Portanto, a variação da energia interna ela vai variar de acordo com a quantidade de calor transferido para o sistema. Então, a gente pode ver o seguinte, que ΔU é igual a Q menos trabalho, como a gente viu aqui em cima. Se ΔU é igual a Q menos trabalho e o trabalho é igual a zero, ΔU é igual a Q. Agora, por que então que o trabalho é igual a zero? Porque se a gente for pensar, trabalho não é igual a pressão vezes a variação de volume? Se a variação de volume for zero, o meu trabalho vai ser igual a zero. Então, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor, beleza? Então, pensa o seguinte, se a transformação que ele tem aqui no problema é uma transformação isovolumétrica e a gente sabe que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor e que quantidade de calor é igual a mCE ΔT, então, pensa assim, de acordo com o texto, se uma certa quantidade de gás for reduzida, ou seja, se eu diminuir a quantidade de gás, a minha quantidade de calor diminui. Se eu diminuo a minha quantidade de calor, eu diminuo a variação de energia interna. Se eu diminuo a variação da minha energia interna, então se ΔU diminui, a variação da temperatura também diminui. Então, meu ΔT também vai diminuir. Isso é representado como ΔU menor que zero. Então, se ΔU é menor que zero, ΔT é menor que zero, a minha quantidade de calor também vai ser menor que zero. Então, eu posso procurar ali quantidade de calor menor que zero, ΔT menor que zero. Então, aqui é maior, mas aqui é menor. Essa está errada, essa está errada. A resposta vai ficar na letra D, quantidade de calor menor que zero, variação de temperatura menor que zero. Por isso que a resposta está na letra D, beleza?